Olá, seja bem-vindo ao De 0 a 100 com Saúde. Sempre legal te receber por aqui. Nós vamos sempre falar de longevidade com qualidade de vida aqui no programa. E nessa edição de hoje, você já sabe, sempre recebemos bons profissionais da área. Nossa conversa é com a cardiologista, doutora Nicole Queiroz. Doutora, bem-vinda ao programa. Obrigada pela gentileza da presença no estúdio. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição. Ah, valeu mesmo. E venha outras vezes, desde já. Com certeza. Porque a gente gosta muito do assunto. O coração é um órgão lindo, fundamental para o corpo humano, né? Ele tem, inclusive, significados simbólicos. Literal, muito mas maravilhosos. ele é alma e corpo. Imagino quanto que você, né, e não a senhora, combinamos de te chamar de você um pouquinho antes da gravação, goste também do assunto, já que escolheu isso para estudar, né, e como profissão. Muito, eu gosto tanto deste assunto do coração que eu mergulhei a fundo nas duas vertentes, em alma e fisiológico, porque eu entendo que a intersecção vai trazer um resultado de bem-estar e longevidade saudável, que hoje é uma palavra composta que vocês vão ouvir longevidade muito nos perfis de Instagram, principalmente, que é uma grande rede de médicos, falando que gosta de trabalhar em longevidade saudável. Então, todas as especialidades acabam se voltando a deixar você envelhecer de forma saudável. Viver por mais tempo e melhor, né? Exatamente. É um tema central aqui no nosso programa também, por isso a alegria em recebê-la para dividir um pouco do conhecimento conosco. Você, inclusive, tem cargos muito importantes. Conta um pouquinho para a gente sobre essa responsabilidade que é por 24 horas. Atualmente, como é o seu dia a dia? Eu tenho um consultório de cardiologia e eu coordeno um pronto-socorro do Estado, porta aberta de emergências clínicas e cirúrgicas. E sou assistente de um programa de residência médica. Eu acompanho os alunos que estão durante o bloco de urgências e emergências. Então, eles passam comigo pela manhã. Todos os casos que chegam na sala de emergência, eu faço a supervisão e oriento na formação para que eles se tornem clínicos. Porque quando você sai da faculdade, você sai como generalista. E para você ser clínico geral é um curso muito lindo, que dá uma solidez no conhecimento do médico, de entender o que levou o paciente à emergência, tirar ele da emergência e planejar depois como ele vai sobreviver de forma saudável. Nossa, é impressionante e com certeza não é um trabalho para qualquer um, não é? Deve ser bem desafiador, inclusive coordenar essa turma de estudantes que estão tendo os primeiros contatos com esse ambiente dramático do pronto-socorro. Ele é muito movimentado, aí é preciso organizar ordem de prioridades a princípio. Sim, eu falo que é todo começo de show de R1, o aluno que está no primeiro ano do curso. E todo o primeiro ciclo deles no pronto-socorro, a gente tem uma frase bem malvada, que a gente fala, bem-vindo ao inferno. Nossa! Porque lá você tem que ter a gestão de emoções acima dos seus conhecimentos técnicos. Lidar com medos, fraquezas. Certamente, desafios. E eu sou uma orientadora que sou realmente hiperativa, extremamente criteriosa. Então eu pergunto o tempo todo, o que você está fazendo? Descreve para mim. Você tem certeza? E eu acho que se eu não colocar eles à prova, eles não vão ser desafiados e se desafiar a aprender mais, porque o limite está em você para tudo. Nossa, isso é tudo muito impactante para gente que não está no meio e ouve, né, aqui de fora, vai tentando entender como deve ser, e não à toa você tem esse comportamento lá, né, para o bem geral do paciente e também do profissional que está se formando. Com certeza, de todos. A emergência, a gente passa 3 vezes na emergência na vida, nós médicos, de qualquer especialidade. Ou na sua formação, você faça, ou quando você está precisando de dinheiro, e por último, que é o meu motivo, é quando você precisa se sentir vivo. Porque ali você tem a certeza que você é importante. Você faz a diferença. Então eu atuo na frente, às tardes eu fico no consultório fazendo
cardiologia e medicina integrativa, que é um assunto que eu amo. Suplementações, emagrecimento, minha especialidade é cardiologia do esporte. Então eu acompanho a reabilitação e pessoas que não querem que uma hipertensão, colesterol, uma obesidade diabética se transforme em evento grave. Então a gente faz todo esse meio de campo. E pela manhã eu acompanho as pessoas que não tiveram oportunidade e estão no Sistema Único de Saúde precisando de um tratamento de resgate. Então eu fico do A ao Z com o paciente. É muito interessante, né? A área de conhecimento sua é bem extensa, né? De diversos pontos, e a gente fala muito de atividade física aqui também. Legal saber sobre essa ligação, sobre obesidade também, é um assunto que está aqui em toda a edição. Agora, no começo da nossa conversa, você falou algo muito interessante sobre o coração lado alma e o lado órgão. Como é essa relação? Vamos começar a falar um pouquinho do coração? Claro. A importância dele, as principais funções. Então vamos lá, o coração ele é responsável por bombear todo o sangue para o corpo. Mas ele é responsável de levar o sangue de qualidade. Então, para isso, ele vai retirar o sangue que não está oxigenado, vai levar ao pulmão, vai acontecer a oxigenação e distribuir. O oxigênio é elemento vital para o bom funcionamento de todas as células. Sem oxigênio, a gente não vive. E o coração, ele tá o tempo todo tentando auxiliar que os outros sistemas, imune, pele, pulmão, rim, eles fiquem, a gente chama em homeostase, ou em equilíbrio saudável. Então, ele tá em vigília. Se você precisa de mais oxigênio, ele trabalha mais. Se você precisa de menos, e ele se regula de forma autônoma, sem que você precise. Coração, dê atenção a esse pulmão. Ele é lindo, maravilhoso. Presente, realmente, Exatamente. né? Você diria que tem tanto conhecimento que o coração, ele é muito forte ou ele é um órgão sensível? Sem ele, a gente não vive, né? Ele é fundamental, ele é tudo que você quiser e depende do seu ponto de vista. E esse é um maravilhoso área da medicina. Depende da hora que eu olho o meu paciente. Tem hora que o coração não é o meu grande problema, mas ele está sempre me auxiliando a sair deles. Ele é uma referência ali o tempo todo. O tempo todo. O brasileiro tem muito problema de coração, tanto homens quanto mulheres? Hoje, ainda estamos numa década que temos, aqui no Brasil, a maior índice de mortalidade cardiovascular é imperativo. Acredito que em 15 anos, se eu não me falha a memória, vai haver a inversão, onde as doenças oncológicas vão estar acima das doenças cardiovasculares. Mas se você observar os últimos estudos e os grandes congressos, tanto em mesas de oncologia como de cardiologia, nós falamos da prevenção com exercício físico e dieta saudável, evitando que tenha um desfecho mórbido. Olha que importante, né? Por isso, o nosso programa aqui, estamos sempre batendo nessa tecla, né? Prevenir é possível, se informando. Vocês modificam vidas, porque com uma prática saudável, ninguém tá falando de dieta, de blogueiro, que você tem que ter um cozinheiro na sua casa. Você tem que aprender a comer. E o conhecimento te liberta. Você consegue controlar uma doença que tem total potencial de dar ruim. Hoje eu tava na sala de emergência com uma moça. Pra mim é moça. 65 anos é moça. Ah, que ótimo. 65 anos com uma insuficiência cardíaca grave por hipertensão. Então, se ela tivesse sido cuidada lá atrás, 30 anos atrás, quando começou o quadro dela, ela não estaria hoje num desfecho ruim. Precisou acontecer a doença primeiro, né? Gravíssima. Ela está gravíssima na sala de emergência. Então, por assim, hipertensão? a doença é principal, agora é a insuficiência cardíaca. Mas a pressão alta, deixando o regime, o coração, ele é um músculo, ele se adapta. Se você coloca ele para trabalhar em alta pressão, ele vai aceitar. E ele, uma hora, vai fadigar. E essas doenças de coração que você costuma tratar, que são as principais no Brasil, elas acontecem especialmente mais em alguma fase da vida, alguma idade, atinge mais as pessoas? Eu te diria que sim, se fosse uns anos atrás, agora eu te digo que depende. A mudança da pandemia trouxe, no meu olhar, assim, uma dificuldade de perfilizar. Veja, as pessoas ficaram sedentárias, as pessoas começaram a sucumbir a vícios, as pessoas estão com a alma adoecida. Então, toda a multidisciplinariedade foi abalada.
Antes a gente falava muito sobre a proteção hormonal endógena da mulher. Então, durante o seu ciclo menstrual, enquanto você ainda tem hormônios e você menstrua, você tem uma proteção em relação aos homens. A mulher infarta menos. Depois que ela entra na menopausa, vai se equiparar. E aí começam as grandes discussões. Mas quantas mulheres interrompem esse seu processo, vão ou por medicações, ou por um hábito de vida não saudável, obesidade, muito comum por hoje exemplo. A reposição hormonal também, que vai cessando menstruação e tentando amenizar a menopausa? O problema é que essa reposição não é meu grande problema. Quando a gente fala de reposição de forma acadêmica, fica em níveis fisiológicos. O problema é que ele não tem a proteção igual ao seu. O seu natural. Exato. Ainda estamos em que é a mais poderosa. Da partida perfeita, claro. da molécula perfeita, porque a endógena ainda é superior. E a gente antigamente achava que doenças do coração realmente eram problemas de pessoas mais velhas, Exato. né? Que tinham infartos, ou a gente ouve muito falar, colocou marca-passo, teve que fazer cateterismo, também outras coisas como colocar stent no coração. Sim. A gente sabe através de familiares ou conhecidos mais velhos que vão passando por isso. Mas agora você diz que pessoas mais jovens também, Sim. inclusive por questões emocionais trazidas pela terrível pandemia. Sim, então, a obesidade é a grande vedete. Quando começar a prevenir fazer exames? Só quando sentir a... O coração, Logo ele é, cedo. como a gente estava no começo dizendo que ele é muito resistente. Quando ele te dá sinal, é sinal que você já está com problemas, que a gente chama de doença manifesta. A hipertensão é uma doença silenciosa. E subestimada, é às uma vezes. grande causa de ouvidoria no meu pronto-socorro que fala, cheguei com a pressão 18 e não fui passado na frente. Não, porque ela vira emergência quando ela tem sintomas. E não é uma leve dor de cabeça. Às vezes você tá com um pouco de dor de cabeça e seu coração não vai querer responder para te ajudar a puxar. Ela tá com dor, ela tá sentindo. Ela tá sentindo. Veja, o coração, ele sente. Então eu vou trabalhar mais para auxiliar. Com isso, eu aumentando o funcionamento do coração, eu vou aumentar a pressão do vaso. Isso é óbvio, aumenta o volume de sangue bombeado. Então, às vezes você acha, puxa vida, essa pressão deu dor de cabeça. E às vezes é o contrário, a dor de cabeça deu a pressão alta. Agora, meu problema é quando chega aquela pessoa quieta, tá demais porque perdeu a fala, porque a família notou pela manhã, porque tá com déficit, porque, doutora, eu tô sentindo alguma coisa esquisita, porque tem coisa piscando. E aí a gente começa a enxergar que essa pressão tomou proporções estratosféricas e entra para emergência. São sintomas diversos que só bons profissionais conseguem ir fazer uma leitura geral para poder pensar nessas prioridades e em como ajudar esse paciente que já está, infelizmente, então, passa como sentindo. crise de ansiedade muitas vezes. Também. Viu? Muitas vezes a pessoa, o acha médico que vai ter inexperiente. o médico inexperiente não conseguir ter a sensibilidade de captar esses sinais. Então é muito importante esse olhar para a emergência, quanto nós médicos estudiosos e a população, para que possa saber explicar, doutor, eu tô com isso, eu sinto isso, mas acima de tudo, que você não chegue nessa situação. Exatamente, que previna, não é? Essa. Vamos com certeza continuar essa conversa por aqui, é um rápido intervalo. A seguir, a gente segue falando sobre saúde, longevidade, questões cardíacas. É preciso se informar para prevenir doenças e cuidar bem de um dos órgãos mais importantes, fundamentais do nosso corpo, o coração. Até já! Olá, seja bem-vindo e atenção ao recado que trazemos para você agora. A Biessense está com uma grande novidade para todos nós. A Renata está por aqui com todos os detalhes desse novo produto. Renata, tudo bem? Conta pra gente que produto é esse. Obrigada, Adriana. Tudo ótimo. Eu estou aqui para apresentar um produto da Biessense que está sempre na vanguarda com lançamentos de produtos com muita tecnologia e suplementos poderosos. E hoje eu trago em primeira mão, para quem nos acompanha, o Silencia, que age diretamente no tratamento do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. É um transtorno que atinge muita gente, precisa ser controlado e não afeta apenas crianças, como alguns pensam, mas também adultos, não é? Exatamente. Esse transtorno ele pode ser controlado com o uso do Silencia da Biessense. Para adquirir o seu,
É fácil e rápido. Ligue agora no número 0800 042 1080. Compre o Silencia. Ele age diretamente nos problemas causados pelo TDAH. E problemas diversos como depressão, pânico, fobia social, alterações severas de humor, distúrbios alimentares, perda de memória, esquecimentos, dentre outros, não é? Isso mesmo. E esses sintomas estão associados ao TDAH quando não tratado. Por isso que estamos aqui apresentando uma solução incrível. Agilize seu tratamento quanto antes. Ligue agora no 0800 042 1080 e compre o Silencia. Você ainda ganha presente, viu? Repete pra gente, Renata, o número do telefone e conta quais presentes são esses. 0800 042 1080. O primeiro presente é um descontão de 50% e você ainda leva um massageador de pescoço. E um bom desconto, e quem não gosta de um massageador presentão. O número então a gente repete, é o 0800 042 1080. Silencia no combate ao TDAH de crianças e adultos. Estamos de volta de 0 a 100 com saúde, hoje falando sobre o coração. Queremos viver por muito tempo e com qualidade de vida, então é preciso aprender o máximo possível com médicos qualificados. Hoje conosco, doutora Nicole Queiroz, cardiologista. Falávamos, doutora, no primeiro bloco sobre o coração de uma forma geral, sobre algumas doenças típicas dos brasileiros, preocupantes, e que não é possível viver sem o coração. Quando não se tem mais o que fazer, parte-se para o transplante, é a última opção. Como é isso no Brasil? Muita gente precisa desse atendimento? Sim, muita gente precisa e pouca gente recebe. Então, isso a gente vê a causa de mortalidade. O coração, quando ele não está mais funcionando, é um quadro que a gente chama de insuficiência cardíaca. E apesar de alguns dispositivos que existem para a gente poder tentar ressincronizar, a gente chama a palavra ideal, ele não responde. E aí eu preciso colocar esse paciente para o lista de transplante. Só que você vai ter algumas coisas, desde os pré-requisitos individual de cada um, até a lista de prioridades e compatibilidade com o doador. Então é necessário a conscientização, inclusive, sobre doação de órgãos, porque poderíamos salvar muito mais vidas. E por que as pessoas têm medo ainda de doar? E também, primeiro essa pergunta para eu não te bombardear, mas fiquei curiosa também em saber quando um coração é compatível com outra questão de idade. Não, é parte genética. É compatibilidade celular. Não só tem o tamanho, tem que ter o peso, mas tem compatibilidade sanguínea e celular. E a fila no Brasil para receber esse transplante? E a pessoa tem um tempo de vida que está correndo enquanto ela espera. E não é um tempo que eu posso mensurar. Entrou em falha, você pode morrer a qualquer momento. Uhum. É muito dramático isso mesmo. Mas quando feito o transplante, geralmente o paciente responde bem à novidade? Desde que ele passe pela temida doença do enxerto, que é quando o seu organismo rejeita, tem que tomar medicação para sempre. Ele tem uma vida próxima da normalidade, mas 100% não é. Dá para entender, é algo muito invasivo realmente e radical. A gente vê alguns transplantes feitos com órgãos de animais, é uma questão bastante polêmica. Mas coração, não deu certo. Porco não deu já certo. Tentaram? Tentaram. Com o de porco? Não deu certo. Não funcionou. Foram cerca de 3 ou 4 meses de sobrevida. Moralmente, você como médica vê algum problema? Nenhum. Funcionando. Exatamente. Interessante, porque essa discussão já aconteceu por aqui, em outro programa que eu apresento, e não imaginava que viraria, que algumas pessoas pensassem tão radicalmente contra isso. Também não consigo imaginar quem consiga militar contra a vida. É realmente interessante, né? Impressões 3D é algo nesse sentido com relação ao coração? Para poder fazer programação cirúrgica, aí é bacana. Porém, como funcionalidade ainda não existe algo que possa ficar como definitivo. A gente tem aparelhos que a gente chama de ponte, que são dispositivos que vão bombear seu coração de forma externa até você chegar nesse transplante. Mas ele não é uma realidade para todos e, além de ser alto ticket, às vezes não é compatível.
deve ter todo um formulário muito minucioso para se analisar antes de fazer uma cirurgia toda como essa, todos esses procedimentos. Mas aí anteriormente deixei em aberto, por que será que o brasileiro ainda resiste um pouco em doar órgãos? Tem medo de que o médico doe antes dele realmente ter A gente tem muito problema. Acho que eu não sei o que acontece. Eu até começo desse ano estava dedicada também à carreira universitária, estava na supervisão de internato, de aluno de medicina, ali também na urgência e emergência, porque eu acho muito importante conversar. O grande problema que temos, e você olhando os processos no CRM, muitos são por má comunicação. Então, se você conversa, se você tem uma relação linear, por isso que é legal você ter um médico para chamar de seu. Você tem que ter um médico que já sabe. Criar uma relação. Eu sou doador, porque te conhece. Você precisa estabelecer. Eu acredito que o principal da medicina é a informação, é a conversa, é a confiabilidade daquela informação. Ninguém enterra ninguém vivo, gente. Isso não existe. Isso existe, se acontecer é crime, isso não é comum, é uma coisa muito séria. O grupo de transplante do Brasil é uma coisa muito séria. São 5 anos de cirurgia cardíaca, mais subespecialidade em transplante. E o médico já sabe que faz parte da formação do trabalho dele também tratar um lado psicológico, né? Que às vezes na correria, ali no desespero, pensando só em técnica. Esquecemos muitas vezes. Por isso que a humano. Sociedade Brasileira de Cardiologia trouxe, acho que em 2019, uma diretriz dizendo sobre cardiologia e espiritualidade. Porque você precisa entender que você tem um corpo integrado. Não é um número, conversar, um objeto. E esse paciente é o amor de alguém, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, e eu preciso entender que ele não é só o corpo. Eu tenho uma família, eu tenho companheiros, eu tenho pessoas que gostam muito dessa pessoa ali atrás. Então é desafiador de fato, mas você não pode esquecer. Claro, apesar de que o médico, por ter que ter um lado, vamos dizer assim, bem entre aspas, fica à vontade, mais frio, né? Ele precisa também de um lado prático. Alguém precisa estar mais contido ali para tomar providências. Gestão de emoções. Gestão de emoção, muito bom isso. É gestão de emoção, porque a tua tomada de decisão a gente fala também em jargão médico, que é reflexo medular. Ou seja, um reflexo inconsciente. Você estudou tanto e você praticou tanto a ponto de você ter a resposta sem raciocínio. Então, aconteceu isso, eu já respondo, eu quero essa medicação, eu quero isso. Porque virou algo automático. Mas a sua gestão de emoção tem que ficar o tempo todo se vigiando. E essas cirurgias que a gente comentava de coração, em geral, elas são muito demoradas? Sim. Ah, tá. 7, 8 horas. Cirurgias cada vez ficam mais rápidas, mas nesse caso não tem como, né? Não. É um processo bem complexo. E muita gente participa. São 2 equipes, tanto do doador quanto do receptor. A gente mobiliza terapia intensiva, os cardiologistas do plantão, anestesistas, tem todo um cuidado para isso. E sobre infarto ou infarte, não sei direito como tratar. O português te deixa livre para falar como você preferir. Porque é uma dúvida Não, o português te deixa bem livre, mas como diagnóstico, no Código Internacional de Doença, é infarto. A pessoa teve um infarto. Exato. Isso a gente ouve falar há muito tempo, né, sobre infarto. O que é exatamente que acontece com o coração nesse momento? Qual a chance de você sobreviver a um? E o quanto ele está ligado a questões emocionais? Porque se fala, né, tu vivia nervoso, infartou. Então, o infarto, o que é o infarto? É a perda de oxigênio no tecido, certo? Então, é um tecido muscular que não tem mais vascularização. Como que isso acontece? 2 formas. Ou fechou com placa, ou fez um espasmo. Esse espasmo pode ter sido um tempo tão grande que lesou células do miocárdio. Quando você tem lesão de célula do miocárdio, vai liberar uma proteína que chama troponina no sangue. E é nela que eu vou quantificar no sangue, no exame laboratorial, para compreender se foi um infarto ou se foi uma injúria, que a gente chama um machucado, certo? Pode-se dizer um princípio de infarto? Não existe. Tá. Ou infartou? Ou infartou ou não infartou, igual grávida. Não, é bem binário. Então, o infarto é a ausência de fluxo em um local,
seja mínimo que eu não consigo identificar no ecocardiograma ou uma ressonância, ou máximo que eu consiga ver no exame físico. E no caso do infarto, como faz a pessoa melhorar o procedimento médico? É qual? Com o paciente que chega, depende do grau, né? Depende do que aconteceu, depende da gravidade. Pode ficar com sequela a pessoa. Certamente, a gente vai indicar o cateterismo cardíaco, vai estudar as coronárias, estudar a estrutura do coração e a outra parte mais importante, que chama-se viabilidade, o quanto ele está preparado para ser revascularizado. Às vezes você tem uma parede de Ocatex que não adianta você botar água ali que não tem encanamento, não vai rolar. O cateterismo, como que é esse procedimento tão comum? Ele é invasivo, ele vai pela sua femoral e vai com fio guia até o coração, onde a gente vai injetar contraste para poder enxergar a anatomia pelo luminograma. Ele é o exame. Então, o procedimento é angioplastia, quando passa ou balão ou stent. Agora, o exame é só o luminograma ou cateterismo cardíaco. Nossa, que interessante, hein? E também quando a pessoa tem um infarto fulminante, a gente ouve falar até mesmo de atletas que morreram do nada em campo, jovens. Hoje a gente chama de morte súbita. Morte súbita, um nome aterrorizante. E você tem duas opções, a morte súbita abortada, revertida, ou desfecho realmente fúnebre, fatal. Tô com uma morte súbita abortada na sala de emergência, jogando futebol, teve uma parada cardíaca, jovem. Assim, isso quando? Agora. Hoje? Não foi hoje, agora esses últimos dias. Tá lá esperando vaga de UTI. Tava jogando futebol? E passou mal. Assim, o que pode ter causado? Arritmia. É a principal causa. Arritmia. E para isso eu vou precisar de um Holter, que é um exame, um eletrocardiograma de 24 horas, eu vou precisar registrar qual é o ritmo, vou submeter ele a um estudo eletrofisiológico para poder entender onde que tá. Qual é o problema no coração, a parte elétrica, para ver se eu consigo tratar, como tratar e a melhor forma. E a gente que está sempre falando de atividade física aqui, justamente citando aí o futebol, imagina uma situação que a gente nem imagina. Quem está querendo começar, como muitas das pessoas que nos acompanham, tem que necessariamente fazer exame do coração, de começar a correr, fazer esteira, academia? Indico, principalmente acima dos 35 anos, antes da pandemia. Hoje eu já diria 30... 28, porque é a classe da média da turma que vai me procurar. Mas a maioria tem aquelas porcaria de pendrive lá, que fuma, eu não sei como chama aquilo, cigarro eletrônico, ou a narguile, ou bebe social, mas o social é de quarta a domingo, exagerado. Está em sobrepeso, a mãe e o pai têm colesterol e hipertensão, a dieta é desregrada, então assim, dorme mal, não vai direito ao banheiro, ou seja, come mal também. Vai formando e aí, um quadro, você vai bomba atômica. Chegando a bombinha. Eu brinco das minhas bombinhas. Eu tenho umas bombinhas, que é o que eu pego mais no pé. Então, é muito pessoal. Existe um score de risco global e um score de risco pessoal. É uma calculadora imensa que a gente usa online da sociedade, porque você não consegue decorar todas as variáveis e fazer o cálculo. Então é muito individual. É importante a gente entender quem é você como pessoa, unidade, sua história pregressa, qual é seu hábito para que a gente possa tratar. Mas de uma maneira geral, a atividade física que não requer avaliação é a caminhada, e ela é importante. E eu vou lembrar dos 150 minutos semanais, que a gente divide em mais ou menos 5 vezes na semana, 30 minutos, que vai trazer diminuição de morbimortalidade, ou seja, mortalidade, você morrer, ou doenças, morbidade, doenças que podem te levar à morte. Uma prevenção que está nas nossas mãos, simples, não tem nem custo. É realmente de graça. Antes, doutora Nicole Queiroz, da gente ir para o nosso último bloco, então, já que citou, um alerta com relação a cigarros, a vapes, como você citou, muita gente a gente vê fumando isso, mesmo com as notícias bárbaras. E o quanto isso tem matado pessoas ou pode prejudicar a saúde. Mais que o tabagismo. Então, assim, não as pessoas usam como ponte para parar de fumar. Não. A parar de fumar é um tratamento longo
que nós, cardiologistas, temos esse treinamento à parte, inclusive, durante a residência. Tem um ambulatório de abandono de tabagismo, porque realmente é uma doença. É um atendimento gratuito ou paga-se para passar por ele? Depende do programa de residência de cada hospital. O cardiologista passa pelo ambulatório do tabagismo, que às vezes está com a cardiopneumo. Vai depender do programa de residência de cada hospital. Mas as pessoas conseguem largar o cigarro? Consegue. É possível? É possível. O adesivinho ajuda? Não é só ele, é uma mudança. É a vontade profunda todo. de você querer se libertar daquilo. Tem que querer Precisa. a princípio. A gente fala que tem uma fase do tratamento que é a contemplação. É quando você aceita que você precisa parar. Porque o problema não é só o coração, tem as doenças pulmonares. Saiu na mídia agora, recente, o cantor sertanejo jovem com problema ligado a dispositivo eletrônico. Então, as doenças não é que estão surgindo, elas estão acontecendo conforme o estímulo que ela está sendo recebida, né? É preciso observar, hein? A gente está aqui trazendo informações muito boas, detalhadas para você. Eu faço mais uma paradinha, mas já seguimos conhecendo melhor o funcionamento do coração para cuidar bem desse órgão tão importante. Continue por aqui. O meu recado agora é para você, homem ou mulher, que está sofrendo com a queda de cabelo. Gente, é sério, dá uma olhada nessa imagem. Isso é uma cliente real do É Coisa de Pele Hair, com uma alopécia grave. Agora olha o que acontece depois de 2 meses de tratamento. Ficou bom, não ficou? E olha agora, com 6 meses de tratamento, que resultado mais incrível! A Débora está aqui, vai falar desse produto que tem ajudado centenas de milhares de clientes a recuperar a autoestima e ter cabelos mais volumosos. Bem-vinda, Débora! Muito obrigada, Adriana. E é isso mesmo. Um oi para você que está em casa. E isso não é imagem de internet, gente. É a nossa cliente que se chama Lisa. Ela teve uma solução definitiva para sua queda de cabelo. E antes de eu te explicar por que o É Coisa de Pele Hair funciona, eu quero já dar um presente para a audiência da Oeste. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. Ligue e fale com a nossa equipe que eles explicam o que você precisa fazer para ter os 2 meses desse tratamento maravilhoso. Gente, É Coisa de Pele Hair é um tratamento em 2 passos, o shampoo e o tônico capilar, ambos à base de nanotecnologia e biotecnologia, que vão prevenir a queda, restaurar o couro cabeludo, fortalecer os fios e fazer você ter o mesmo resultado da Lisa. Enquanto eu falo, olhe os outros resultados reais dos nossos clientes. É Coisa de Pele Hair atua na causa do problema, bloqueando o hormônio DHT, principal responsável pela queda dos cabelos, e então estimulando novamente o crescimento dos seus cabelos. Não é milagre, gente, é ciência. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. A ligação é grátis, o frete também. E lembrando que os espectadores da Oeste têm 2 meses de tratamento. Ligue agora então e fale com as consultoras do É Coisa de Pele Hair. O De Zero a 100 com Saúde hoje trata das questões médicas que envolvem o coração. É preciso prevenir ou tratar, cuidar de doenças relacionadas para conseguir atingir a longevidade. Conosco, a doutora Nicole Queiroz, cardiologista. Neste bloco, a gente avalia alguns termos que separamos para a doutora nos explicar. O primeiro deles, vamos lá, a Mirella coloca a nossa diretora aqui na tela, arritmia cardíaca. A gente ouve falar bastante, doutora, o que é? Então, arritmia é fora do ritmo. Ele tem um descompasso, seja para frequências mais elevadas, que eu vou chamar de taquicardia, ou para frequências menores, que eu vou chamar de bradicardia. As duas requerem atendimento de urgência para controlar e trazer esse coração de volta para o ritmo habitual. Normal que deve ser o dele, né? A de pessoa... 50 a 100. Tá. Aliás, batimentos? Batimentos por minuto. Vai depender da literatura, alguns vão falar 90, outros 100. E 50 ou 60. Seria uma média 50, aí. 100. 50 a 100 tá bom. E a pessoa que tem arritmia cardíaca, ela tem sintomas? Ela sente... Não, aí é um problemão, né? É aí que a gente vai falar da morte súbita, abortada ou não, dos campos. Existem arritmias que são desencadeadas pelo esforço físico. E elas trazem um ritmo acelerado, desorganizado, que dá um reset no coração e ele para. Quando ele para de fazer um bombeamento eficaz, o seu cérebro é desligado e você realmente cai ao solo. Desliga. Triste, hein? Então, a arritmia
quando a gente fala de arritmias malignas, o primeiro sinal dela é a morte súbita. Tarde demais para qualquer providência. Tá aí, então, a solução. Exames médicos com frequências desde cedo, como a doutora falou. Próximo card na tela, termo médico, tumor cardíaco. Existe, não é comum, é bem frequente, chama mixoma, é um deles, né? É quando tem uma formação anômala de tecido dentro das cavidades. Também descobrimos ele no exame físico, já tem alguns sinais, e nos exames complementares que a gente costuma pedir um ecocardiograma para conhecer a estrutura do seu coração e documentar. Você já consegue entender se tem alguma coisa, mas não é um achado comum. Mas então pode ser, mesmo que raro, um câncer? Existe câncer no coração? Sim. Muito raro, como eu disse, que é uma formação anômala de algum tecido dentro das cavidades do coração. Mais uma vez, exame médico ajuda a prevenir. Próximo card, acho que é o nosso terceiro e último, ouvimos muito falar também, sopro no coração. Nada legal, até bebezinho às vezes nasce Eles têm que nascer, porque é normal. Quando você está dentro do organismo materno, tem uma rede compartilhada de oxigênio. E quando você retira, esse compartilhamento vai ter que se reduzir a um ser único. E esse ser único tem um tempo para adaptar. Não é que ele tem que nascer com sopro, ele tem esse funcional. O que é sopro? Sopro é um barulho que eu vou escutar quando eu estou fazendo o exame físico. É o turbilhonamento do sangue a partir das estruturas como o aparato valvar do paciente. Então, isso é o sopro. É quando você ouve um barulho não habitual no exame físico. E isso pode ser doença de válvula, por exemplo, ou de parede. Tá vendo? Mais uma vez, então, o exame médico ajuda a chegar lá, né? Um profissional sabendo ouvir. Acho que esse, então, foi o nosso último card. Quando a pessoa deve começar a fazer exame para poder... Quais são os principais exames que se fazem? Os básicos cardíacos que se pede já? Eletrocardiograma e raio-x de tórax. É pelo menos além dos seus exames de sangue, para poder entender a parte de colesterol, triglicéridos, a parte de perfil lipídico dentro de você. Bastante simples, hein? E caminhando aqui para o nosso encerramento, antes do nosso final, geralmente aqui no terceiro bloco a gente aborda, e sempre em todo o programa, questões de saúde mental, equilíbrio emocional. O quanto tudo isso, ansiedade, depressão e afins, estão ligados a problemas no coração ou você como médica, à saúde geral de uma pessoa? Se a pessoa não tiver um controle desse quadro, ele vai levar uma sobrecarga do coração, porque as pessoas que estão muito tristes, muito ansiosas, estão em extremos. E o coração vai seguir para compensar e gerenciar a tal da homeostase, a tal do equilíbrio perfeito. E com isso, ele pode sim aumentar uma pressão, ele pode sim aumentar uma frequência cardíaca. E se você já tiver predisposição a essa doença, ela pode se manifestar de forma prematura. É importante a gente parar com esse julgamento. Auto-julgamento, ai meu Deus, o que vão pensar? A gente não tem que pensar nada de você, a gente é pago para isso, o médico é pago para isso, não tem que pensar, você tem que procurar, deixa que a gente descobre se você tem alguma coisa que vai te matar agora ou não. Essa é a função, a gente tem que tirar o preconceito, qualquer sintoma, teve dor no peito, não sei se angústia ou pressão, mal-estar, falta de ar, palpitações, suor excessivo, você precisa procurar uma unidade de urgência e emergência imediatamente. E pode, então, salvar a sua vida. Muito bacana esse alerta. Você, acho que relacionado também à saúde mental e equilíbrio emocional, falou durante essa edição sobre a importância do sono. O corpo todo descansa nessa hora, é por isso? Inclusive, o coração não para nem na hora do sono, né? Não, mas ele tem o descenso. Ele baixa um pouquinho? Ele baixa a bola, ele trabalha um pouco menos, ele trabalha na reserva, porque você não vai estar usando essa quantidade de oxigênio para manter as funções, afinal, muitas delas estão desligadas, adormecidas, diminuídas, certo? Então, assim o coração tem um período. É importante de 7 a 8 horas por sono, por dia.
É importante. Diversos médicos diferentes que vêm aqui, que já vieram aqui, falam sobre a importância do sono. Mais uma reforçada para ver o quanto isso realmente é significativo. E doutora, agora sim, chegamos ao fim dessa edição. Gostaria de informá-la que a gente começou nessa semana que passou, há poucas semanas ainda neste mês, o reality Mudança de Vida, aqui dentro do 0 a 100 com Saúde, um basta na obesidade. Chama o nosso reality. Perfeito. Nossa primeira participante é a Gabriela. Ela tem 27 anos, vai mudar diversos hábitos de vida, inclusive também emagrecer, passar a fazer atividade, cuidar da alimentação para viver mais e melhor. Ela tem um filhinho de 1 ano que ela quer viver por muito tempo cuidando dele. Você gostaria, por favor, de deixar um recado para a Gabs, que a gente chama ela, Gabs, de incentivo, você que também trata de obesidade. Lembre-se do meu caso. Quando você trata a obesidade, a sociedade é cruel. A gente sabe disso. Você consegue ter maior disposição física para aprender, para trabalhar, e você transborda um exemplo de vida saudável. Eu já fui obesa, eu sou bariátrica. Não tenho nenhuma reparadora. Por quê? Suplemento adequado, vitaminas adequadas e exercício físico. A minha vida mudou radicalmente. Meus ganhos aumentaram pelo menos em 50% financeiramente. Porque eu tenho mais disponibilidade e eu tenho uma imagem de credibilidade. Isso, infelizmente, acontece. Você tem problemas físicos, falar o obeso, puxa vida, eu vou contratar? Ele vai conseguir desenvolver? Ele vai dar conta? Vai ficar cansado, Ele vai faltar, ficar cansado, vai ficar doente. Entendeu? Então, a obesidade é um problema de saúde pública. Gabi, você vai conseguir, você vai arrasar. Quanto mais você perder, eliminar, quem perde acha, eliminar, a maior chance de você ter uma vida longa, feliz e saudável. Ah, que legal, que mensagem linda, a Gabs merece, uma mensagem que, claro, serve para você que nos acompanha, para todos nós aqui. Muito obrigada pela mensagem tão bacana e por compartilhar essa história pessoal. Jamais diríamos que você passou por uma bariátrica ou que já teve muito sobrepeso. Está muito bem, muito bonito e que bom que não só por fora, mas por dentro também. Obrigada. Sucesso nas atividades na vida corrida. Obrigada por ter vindo mesmo com a agenda e todos os compromissos. Fica o convite para uma próxima. Com doutora certeza. Nicole Queiroz. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, entre nas minhas redes sociais, Instagram tá DRA Nicole com 2 L's. Tudo que eu posso, eu vou respondendo. Devagar, mas eu respondo. Lá eu conto também sobre a minha história de obesidade, meu trabalho com emagrecimento e estética. Muito legal. A gente por aqui já segue, a gente colocou aí para você ver também na nossa tarjinha, por escrito, o endereço da página no Instagram da doutora Nicole. Um grande beijo, Obrigada. Sucesso em tudo, até uma próxima. Valeu. Sucesso para vocês, parabéns pelo projeto. Muito obrigada mesmo. E antes de encerrar a edição de hoje, então, claro, hora de saber como vai o nosso reality. O Mudança de Vida, um basta na obesidade, como será que a Gabriela Moraes, a Gabs, está enfrentando os desafios para emagrecer, ganhar força, saúde e disposição, hein? Vamos ver agora. Aí. Não me rouba, Gabriela. O máximo que você conseguir, Gabs. 6. Lá embaixo. Vou mostrar meu café da manhã hoje. Serão torradinhas, queijo branco e aquele ali é um chazinho, chá zero. Acabei de malhar. Era a perna, a musculação, tô com a perna acabada. Mas tô aqui subindo a escada. Cheguei agora há pouco em casa, tava fazendo meu bebezinho dormir. Todo jogadinho. Ah, muito legal, Gabi. Siga firme, estaremos te acompanhando todos os dias nas redes sociais do 0 a 100 com Saúde, pelo Instagram, que você já está seguindo, eu tenho certeza, da Gabi também, o @Gabi_Moraes, com 2 Os e 2 As, o Moraes, hein? Obrigada pela companhia por aqui. É possível, sim, viver mais e melhor. Você não está sozinho, vamos juntos nessa jornada.
A gente fala agora de uma doença silenciosa e muito séria, Simone, o diabetes. Exatamente isso, Adriana. Essa doença silenciosa pode ser fatal se não diagnosticada e tratada, tá? Existem 2 tipos de diabetes, como existem também pessoas pré-diabéticas, que nem sempre sabem que estão nessa situação. Por isso, eu quero apresentar a última tecnologia, gente, em tratamento natural e alternativo no Brasil para o diabético e pré-diabético, o Life Drops. Gotinhas da vida, são 12 gotas embaixo da língua uma vez ao dia. É um produto muito bem-vindo, parece simples de aplicar. Quais os outros conselhos para se consumir o Life Drops? Olha, gente, a fórmula do Life Drops foi desenvolvida com coenzima Q10 para controlar os níveis de açúcar no sangue. Magnésio, pois, para controlar o diabetes, as taxas de magnésio precisam estar equilibradas. E também possui o picolinato de cromo para controlar os níveis de glicose e insulina no sangue. E as 3 armas você encontra na fórmula do Life Drop. São 12 gotas embaixo da língua apenas uma vez ao dia para que você comece a perceber os benefícios imediatamente. Fantástico, Adriana. Simone, estou impressionado. Eu também fico, viu? E olha, temos recebido inúmeros depoimentos de pessoas que conseguiram sim melhorar e controlar o diabetes e o pré-diabetes, até sentirem melhora na cicatrização das feridas. Só falta agora então uma boa promoção. Simone separou o que para quem nos acompanha? Aí deixa comigo, ó, anotem o telefone 0800 729 2322 e para as 50 primeiras pessoas que estão decididas a lutar contra o diabetes terão 60% de desconto e pode pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito. É muito importante, gente, essa decisão de tratar e também prevenir o diabetes. Ligue agora, 0800 729 2322, um produto exclusivo eleva a vida.